Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerhall. Na aula anterior, nós fizemos a montagem do QDC, no caso, fizemos o fechamento dos circuitos e derivações, onde muitos tinham dúvidas quanto a esse procedimento, né? Mas agora eu sei que acabou suas dúvidas também, certo? Pois nós detalhamos bem essas aulas para passar um conteúdo top para você, tá? Na aula de agora, nós vamos testar tudo o que fizemos no nosso QDC. Mas testar como, André? Pois não tem aparelhos elétricos ligados nas tomadas, não tem geladeira, não tem micro-ondas, não tem TV, não tem nada nessa instalação, né? Bom, para isso, nós temos que usar os famosos multímetros ou alicate amperímetros, tá? Então, primeiro, eu vou explicar detalhadamente as funções, né, no modelo mais simples que nós temos aqui na empresa, e depois a gente vai pegar modelos mais completos e fazer os nossos testes na parede prática. Para começar, então, vamos aprender como funciona um multímetro e um alicate amperímetro. Isso vai te ajudar a entender melhor caso você esteja começando a manusear esse equipamento agora. Vem comigo. Bom, pessoal, olha que legal, aula de multímetro que nós temos no nosso curso de eletricista. E o mais interessante para vocês, olha, eu tenho aqui dois multímetros, né? Depois eu vou explicar mais detalhes sobre eles, eu até já mostrei para vocês na nossa última aula de ferramentas. Só que esses multímetros aqui é o seguinte, esse multímetro é da Fluke, é uma marca que pessoalmente eu gosto muito, porque ela oferece uma certa segurança pra gente, pros eletricistas, e ele é limitado. Porque, olha, dá uma olhadinha, eu vou pedir o Chuck mais uma vez, Chuck, põe aqui do lado aqui uma foto de um multímetro com várias funções, por exemplo, um multímetro da marca Minipa. Esse multímetro aqui, gente, você pode perceber que ele tem uma escala com muitas funções. Então a gente tem como medir também resistência, tem como medir corrente, tem como medir tensão, tudo. Só que as funções dele, ele vai em milivolts, 1000 volts, ele trabalha com muitas classes, né, de tensão. Então você tem que escolher a seleção e isso complica um pouquinho. Já esse multímetro aqui, gente, olha aqui, ele tem desligado 1, 2, 3, 4 funções só. Esse é um alicate amperímetro, esse aqui é um multímetro. Vou deixar o alicate amperímetro, vou explicar para vocês aqui, ó, sobre o multímetro primeiro, olha. Esse aqui, ó, esse multímetro, olha aqui o tanto de funções, 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções só. Então, se você tem que medir tensão, não tem dessa de estar medindo milivolt ou volt, né? Você coloca aqui, ó, na classe de tensão e pronto, você vai medir de 0,1 até 600, que é a capacidade dele. Então, isso que é interessante, porque você coloca numa classe só. E aí não acaba confundindo e é mais fácil de você fazer a leitura, tá? Não que o multímetro da Minipa é ruim. O multímetro da Minipa é muito bom também. Só que quando você tem um destinado, por exemplo, esse aqui é para sistema predial mesmo, para instalação predial, você tem um multímetro mais focado, você vai executar um trabalho muito mais rápido, tá? Vou explicar os detalhes sobre ele, ó. O que é interessante da gente aprender? Eu vou colocar agora para vocês uma imagem, vocês vão perceber aqui como é que é feita a seleção. Esse multímetro aqui, ó, nós temos o seguinte, o primeiro botão aqui é o desligado, esse segundo botão, onde é que tem um V e tem um tio em cima do V aí, ó, é tensão alternada, tá? Nessa tensão alternada é tudo que a gente precisa de medir aí nas tomadas da nossa cozinha, tomada da casa, né? Qualquer ponto de energia de uma edificação é corrente alternada, então a gente mede a tensão em corrente alternada, beleza? Esse segundo V aqui, onde é que está uma linha pontilhada aqui, um tracinho, é a corrente contínua, ó, é a tensão contínua, tá? V de tensão. É a tensão contínua. O que é isso? É quando a gente precisa de estar medindo aí a tensão de uma determinada bateria ou de uma pilha, então aí é contínuo, não é aquela que a gente tem em casa, tá legal? Depois nós temos também aqui, ó, uma classe de tensão chamada milivolt. É quando a gente precisa de medir uma tensão bem abaixo, uma extra baixa tensão, tá? Em alguns casos você pode estar utilizando. O outro aqui nós temos aqui para medir a resistência, tá? Tem também para descobrir capacitores e também para você medir a corrente, tá? Só que o detalhe, nesse multímetro aqui, galera, para você estar medindo a corrente aqui, tanto em alternada quanto em contínua, você tem que estar mudando aqui os polos, os jumps, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na nossa parte prática. Como é que você vai medir? Você vai ter que mudar e colocar em série, tá? Não adianta você estar medindo em paralelo. Para você medir a corrente com esse cara aqui, dá um certinho trabalho. Mas vou mostrar para vocês que com o alicate amperímetro é muito mais fácil, tá? Gente, nunca deve-se mudar a escala do multímetro na hora que você está conectado a um circuito, tá? Você está medindo a tensão lá, aqui, ó, em tensão, em corrente alternada, nada você altera ou roda ele. Não se pode, tá? Isso danifica o aparelho. Outro detalhe, viu que eu fiz isso aqui, ó? Isso aqui não é legal fazer. Eu tô fazendo aqui, mas não é legal fazer. É legal você ir passando gradativamente, porque aí você garante uma vida útil melhor no seu equipamento, tá bom?
Mais detalhes para vocês aqui, ó, a gente chama isso aqui de ponta de prova do multímetro. Ó, se vocês não sabem ainda o que é, ó, é essa parte aqui que é a responsável para a gente estar medindo. Então, ó, quando você precisa de medir a tensão, você vai conectar essas pontas de prova aqui, ó, essa aqui, ó, a preta, logicamente no borne preto, e vai olhar aqui onde é que está escrito tensão, o V é de tensão. Então, automaticamente você conecta aqui no borne vermelho. A partir daí, ó, é só você chegar e conectar lá e colocar na escala, por exemplo, medindo a tomada, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Você coloca na escala aqui, vai lá e mede nos dois polos para ver quanto que tem de tensão naquela tomada ali. Legal? Se você quiser medir a corrente, que nem eu falei, de um equipamento, você tem que colocar em série esse equipamento, tem que ligar ele aqui, ó, e trocar para cá no multímetro. Então, você vai ter que trocar para esse lado aqui, ó. Aí sim você vai colocar esse equipamento em série e vai medir. Então você tem que trocar os bornes para medir a corrente. Daqui a pouco eu mostro para vocês, legal? Ok, agora eu vou mostrar para vocês o alicate amperímetro, a vantagem que ele tem em cima desse multímetro aqui. Aguenta aí que eu já volto. Gente, esse alicate aqui, ó, ele é a mesma coisa do multímetro, só que tem um detalhe. Ele tem as classes de tensão aqui, ele não mede, né, não tem como você medir capacitância nele, o multímetro aquele ali a gente tem a função, esse aqui não, tá? Ele mede até 600 volts também, esse aqui, e tem um detalhe aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Você conecta as pontas de prova. Só que tem um detalhe, para você medir corrente, né, de algum equipamento, você não precisa de estar colocando em série que nem eu ensinei no multímetro, né, que a gente vai fazer aula ainda, mas eu falei para vocês. Olha aqui, ó, esse aqui é muito mais simples. Você vai simplesmente abrir aqui, ó, passar um cabo aqui dentro e vai colocar lá no cabo e aí vai colocar na escala de tensão, ó, de corrente aqui, e vai aparecer para você o visor. Vou mostrar daqui a pouquinho na parte prática. Então, o alicate amperímetro, para trabalhar em quadro de distribuição, entre outros detalhes aí, ele é muito mais prático para vocês, tá bom? Gente, olha, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a medição da tensão, tá, em um circuito. Então, para isso eu vou energizar o nosso quadro aqui, ó. E estou energizando e vamos testar. Vem comigo aqui, ó, só para ver se essa lâmpada está funcionando aqui, ó. Ok, ó. Então, tá funcionando aquela lâmpada ali, logicamente essa tomada tem que estar funcionando também. Então, vamos para outra câmera aqui para a gente ver como é que a gente coloca a escala de tensão. Olha que legal isso aqui, ó. A gente está com o multímetro, a gente vai colocar aqui na escala de tensão, olha aqui, ó, nessa aqui, ó, tensão em corrente alternada. As duas pontas de prova estão conectadas normalmente, tá bom? E aí, ó, bem simples, eu vou colocar um polo aqui, dentro da tomada, num ponto, e o outro ponto também dentro da tomada. Olha aqui que legal, olha. Deu 119 volts. Então, ó, a gente tem que estar com 127 volts aqui nessa rede. Com a queda de tensão, nós temos 119 volts. Legal? Aí tem um detalhe, ó. Tá vendo que ali tá dando 119 volts. Se eu inverter os polos aqui, ó, trocar o vermelhinho para o outro lado, olha aqui, ó, dá a mesma coisa em corrente alternada. Legal? Aqui, ó, então continua a mesma coisa. Agora tem um detalhe, tá? Quando está em corrente alternada, o mais interessante para a gente saber é o seguinte, como é que eu vou descobrir qual que é a fase ali então? Presta atenção nesse macete que a gente tem aqui, ó. Você pega aqui um dos polos, tá? E vai conectar apenas um dos polos, acompanha comigo aqui, ó. Conecta apenas um dos polos, legal. E aterra com a mão o outro. Tá vendo aqui, ó, que apareceu, ó, 42, deixa eu ver se eu aproximo aqui para vocês verem, olha. 42 volts, tá vendo, ó? Olha, 42 volts. Legal. Se eu trocar aqui para o outro polo, eu vou trocar para o outro polo, tá vendo? Olha aqui, ó. Nós temos 2,8. Então, logicamente, o lugar que deu menos, né? O polo que deu menos tensão é o neutro. Então, a fase é o que deu mais tensão. Isso é uma tática para usar. Gente, tem um detalhe, tá? Eu estou usando aqui o multímetro aqui diretamente na rede, tá? O circuito está todo energizado. Eu não estou usando equipamento de proteção, luva e tudo que eu estou ensinando para vocês, é mais fácil manuseio. Mas, quando você estiver utilizando, né, esse equipamento aí, você estiver utilizando multímetro em quadro de distribuição, principalmente onde se envolve o maior nível de corrente, aí você tem que estar utilizando as luvas para poder estar protegendo, tá legal? Então, beleza. Aqui nós medimos, então, a tensão com o multímetro. No alicate volt-amperímetro, no alicate amperímetro, é a mesma coisa para medir a tensão. Você vai conectar ali, vai colocar na escala de tensão e vai permanecer igual. Legal? Agora eu quero medir a corrente. Então, vou pegar o alicate amperímetro aqui para vocês verem como é que a gente mede a corrente com ele, tá? Acompanha comigo aqui. Pessoal, é o seguinte, para a gente fazer a medição da corrente é muito simples com o alicate amperímetro. A gente vai pegar o alicate e vamos usar essa garra dele aqui, ó. E aí nós vamos colocar ele na escala de corrente e a gente quer saber qual a corrente do circuito. Dá um zoom aqui para mim, ó. Esse cabo aqui, ó, que vai ser o cabo que a gente vai medir, porque ele é a fase que está alimentando nossos equipamentos. Para a gente ter corrente, a gente precisa de ter uma carga. Então, para isso, vou ligar as lâmpadas e alguns equipamentos aqui no nosso quadro de distribuição. Então, liguei a lâmpada aqui e alguns equipamentos também. E é bem simples agora. Colocou aqui, ó,
Acompanhem comigo, ó. Eu vou simplesmente abraçar o cabo, ó. E olha lá que legal, ó. Tá dando 5 amperes nessa. Estão conseguindo ver aqui, ó? Galera, e o mais interessante aqui, ó, tá vendo esse botão Hold aqui, ó? Esse botão, ele é para você salvar os dados que você acabou de medir. Então, se você foi lá e mediu a corrente e ela deu lá 5, 10 amperes, você vai apertar esse botãozinho que é o Hold. E aí, na hora, ele vai salvar os dados, você vai poder lembrar desse dado, anotar, caso você queira anotar, tá em um lugar de difícil acesso. E esse multímetro, esse alicate também, ele tem uma luzinha aqui, um LEDzinho, que te ajuda no visor, tá bom? Então, isso aí é para você medir, ensinamos para vocês a medir tensão e a medir corrente também com o alicate amperímetro, tá bom? Pronto, agora que temos uma aula básica sobre os equipamentos portáteis de medição, nós vamos pegar o outro modelo que eu tenho disponível aqui, né, que é um pouquinho mais, falar assim, profissional, ele tem um pouco mais de função, para realizar os testes de tensão no nosso QDC e posteriormente na nossa planta elétrica. Então, vem comigo aqui, vamos lá fazer esses testes. Ok, então agora é o momento de fazer os testes no nosso quadro de distribuição antes de estar fazendo o fechamento nele. Antes de qualquer coisa, né, vou mostrar esse detector, eu já devo ter mostrado para vocês em algum momento aí da aula, né, do nosso treinamento. Esse aqui é o primeiro detector de tensão, é a forma mais rápida de testar. Esse equipamento aqui ele é da Minipa, mas se encontra de várias marcas, tá? E é um equipamento muito bom. Você aperta aqui, ó, ele detecta campo eletromagnético, ele só detecta se tem tensão ou não. Isso é um bom detector? Sim, para várias coisas você pode usar ele. Na tomada, você pode usar para ver se tem energia na tomada. Quer ver? Vou fazer um teste rápido aqui, ó, de uma dessas tomadas aqui da cozinha, ó. Fazer um teste de detecção de tensão. Qual que é a fase aqui dentro, ó? Ele detectou que está energizado essa tomada. Então aqui é a fase, ó. E aqui é o neutro, logicamente, que é uma tomada 127 que eu já sei. E aqui é o aterramento. Ó. Então é muito bom você fazer o teste, né, com o detector de tensão, porque ele é mais rápido, você não precisa desmontar nada, você detecta, você testa um cabo. Esse é um equipamento muito bom. Além disso, vocês viram, né, os multímetros da Fluke, que são equipamentos muito simples, mas muito simples mesmo. Esse aqui é um multímetro mais em conta. O pessoal fala muito, André, você mostra o Fluke no treinamento, mas a gente queria um equipamento mais em conta. Bom, esse aqui é um modelo da Minipa, esse modelo aqui é o 3200, o ET3200, é um dos mais vendidos no mercado. Você vai encontrar dele, ele tem várias escalas, dá para medir corrente, tensão, dá para você medir resistência, tem muita coisinha que dá para fazer com esse multímetro aqui por causa da infinidade de escalas que ele tem. O Fluke, ele também tem todas as funções, porém ele é uma escala geral. Então você não precisa ficar regulando escala que nem nesse aqui. Mas esse modelo aqui ele é muito em conta. Que nem eu falei, você vai achar em torno de 100 a 150 reais no mercado. É um ótimo produto, um ótimo equipamento de medição de entrada. Sempre falo que é um equipamento que você vai pagar barato e vai resolver a maioria dos seus problemas aí, um alicate amperímetro da Minipa, tá? Tem outros modelos no mercado que são similares ao da Minipa, que é outras marcas mais baratas, de 80, 70 reais? Tem. Porém, eu não recomendo. Você vai pagar em torno de 30, 50 reais mais caro para ter um equipamento confiável, um equipamento que ele é uma marca confiável aqui no Brasil, principalmente uma das marcas mais vendidas de equipamento de medição, tá? O que eu quero mostrar para vocês também hoje é esse outro modelo aqui que já é mais profissional. Esse aqui é da Instruterm. Esse modelo, eu já tenho ele há mais ou menos um ano, tá? E ele também faz a função, logicamente, né, de amperímetro, com que tem a garra, e também multímetro. O mais legal dele é que dá para colocar aqui, ó, as garras presas nele mesmo, né, as garras nas pontas de prova. Então, é muito massa você poder fazer isso, porque é um equipamento que vai te dar uma certa facilidade na manutenção, né? Tem muita coisa legal de fazer nele. Ele tem lanterna, para vocês terem uma ideia, que ele tem lanterna, quando eu abro a garra aqui, ó. Dá pra você ver que ele tem uma lanterninha. E também ele é detector de tensão. Tem uma função chamada NCV, ó. Quer ver, ó? Vou abrir ele aqui, ó. A função NCV é a mesma do detector de tensão. Você coloca aqui, ó, tá NCV. Então quando eu venho aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui pra você ver, ó. Ele detectou que tem energia. Aqui ele tá falando que não tem, ó. Em mais nada do quadro tem energia, tá vendo? Agora, quando eu energizo aqui, ó. Tá vendo? Quando está um pouquinho mais longe, ele detecta. Quando se aproxima, ele dá atenção. Então, é um equipamento que você vai encontrar em torno de 400 reais, dependendo, 500 reais. Esse modelo aqui, ó, é o modelo da Instruterm, modelo VA901.
tá? É um alicate volt amperímetro. Além disso, ele detecta tensão, né? Ele tem ainda para você fazer o teste de corrente alternada, corrente contínua. Dá para você medir também a corrente que está passando no cabo ali. Então, é um equipamento categoria 3 até 1000 volts e ele consegue também 1000 amperes, uma leitura de até 1000 amperes. Cara, é um equipamento muito profissional, o VA901 da Extruterm. Eu gosto muito, então eu vou usar ele aqui também para fazer os testes na nossa instalação. Primeiro ponto, então, vou fazer um teste de tensão aqui, ó, acompanhem comigo. Olha, sempre quando você estiver usando, né, em algum trecho assim, ó, você pode querer ancorar ele em algum lugar, tá? Poder escorar ele em algum cabo, que nem aqui assim, ó. Ele não é tão pesado. Você pode escorar ele em algum cabo assim, que ele é bem levinho. E aí você vem aqui, ó, coloca na escala que você quer. Ele está me dando aqui, ó, na escala de corrente alternada. Eu estou medindo a tensão alternada aqui, ó. Então, tá vendo que está escrito AC aqui dentro? Aqui, ó. Então, ele está AC, ou seja, eu posso fazer a medição em corrente alternada. E aí eu venho aqui, coloco ali na entrada do meu disjuntor para saber quantos volts está chegando ali, ó. E aí, como você pode perceber aqui, ó, tá dando 220 volts aqui, ó. Tá vendo? 220 volts no nosso amperímetro. Ok. Aí eu faço a abertura. Esse é o primeiro ponto de teste, tá? Se você quiser fazer entre fase e neutro, você pega numa das fases, aqui, ó. Aqui é aterramento, na verdade, né? Cadê o neutro? Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Uma das fases com neutro, olha lá, ó, 119 volts. Está dentro da queda de tensão admissível aqui. A concessionária já entrega, tem uma quedinha. Então, ó, 119 volts. Ah, eu quero medir aqui, ó, entre fase e terra. Você também pode medir entre fase e terra, ó. Tá dando 126, ou seja, o aterramento tá bom. 126 volts aqui. E, logicamente, novamente, de novo, entre as duas fases, uma fase e outra, você pode medir, né? Isso aqui, gente, são os primeiros testes que você faz no quadro para saber se está chegando energia. Depois que você fez o teste de tensão aqui, ó, aí você liga o disjuntor geral e repete o teste na saída dele, ó. São procedimentos, não tem uma ordem de teste, tá? Isso é muito bom a gente falar, que não tem uma ordem de teste para você fazer. Você pode fazer da forma que você quiser. Aqui, ó, deu 220 na saída. Automaticamente tem que estar chegando aqui, ó, no meu dispositivo DR, medindo lá em cima no DR, aqui, ó, tá vendo? Olha lá, 220 volts também, que está acusando no meu amperímetro aqui, ó. E, se você quiser medir novamente tensão, todos os testes você faz na entrada. Não tem perigo nenhum fazer esses testes com o circuito energizado, logicamente você tem que tomar cuidado. Ali, ó, entre uma fase e neutro, 130 volts, né, que está dando aqui. Então, está oscilando um pouco a tensão agora aqui na nossa alimentação, mas é super tranquilo, está dentro dos padrões estabelecidos. Dá 130, dá 120, está dentro do que a ANEEL permite, tá bom? Fiz isso agora, ó, energizei aqui, ó. Vamos energizar o nosso DR. Automaticamente a saída do nosso DR está energizada, tem energia saindo aqui. Então eu posso medir diretamente aqui na saída do DR, ó. Está marcando 126 volts, entre as duas fases, ó, 220 volts. E automaticamente ele sai daqui e alimentou o nosso bloco inferior. Então se eu medir a tensão aqui, ó, por exemplo, numa alimentação dessa aqui, ó, e nessa aqui tem que dar 220, olha lá. Se eu já pular aqui, ele vai dar a mesma tensão, então ele não vai me dar nada, tá vendo? Agora, se eu continuar com essa ponta de prova aqui, ó, e colocar outra aqui, ó, já vai me dar 126. Então eu testo toda a continuidade aqui, ó. Olha lá, ó. 129, 126, e vou testando disjuntor por disjuntor. E aí depois que eu testei todos os disjuntores, eu detectei que tem a tensão chegando nesses disjuntores, aí eu vou ligando, ó, um por um. A iluminação, aqui, ó, tem o chuveiro, né, tomada cozinha, tomada quarto, tomada sala, ou vice-versa. E também esse outro circuito aqui da tomada, que eu não lembro qual que é. Circuito 2 é da tomada, esse aqui na verdade é do quarto. Esse aqui é a tomada quarta, circuito 3 é a minha tomada da sala, circuito 4 é da cozinha e desses chuveiros aqui, ó. E o circuito 5 é uma tomada exclusiva do chuveiro. Então eu liguei tudo. Feito isso, tá tudo energizado. Se eu botar no meu teste de NCV aqui, ó, detectar a tensão, ó, tá tudo energizado, ó. Tá vendo? Eu energizei todos os meus circuitos, tá? Então, automaticamente eu volto, coloco ele e posso medir também nas tomadas. Quer ver? Vou pegar essa de cima aqui, ó, pra você ver, ó. Coloquei a ponta de prova na tomada. Olha lá, tá me dando 126 volts nessa tomada aqui, ó.
Aí eu posso pegar qualquer outra tomada. Lógico que é bom você testar em todas as tomadas, tá? Isso é o teste que eu estou fazendo, gente, com o multímetro. Daqui a pouco eu vou mostrar outro equipamento que a gente tem aqui para fazer um teste mais rápido de tomadas, saber se elas foram montadas corretamente, ó. Olha lá, ó. 123. Eu tenho que encostar, né? Lá, ó, 126 volts. E aí você vai testando em todas. Além disso, né, desses testes, primeiros testes são esses. Você pode fazer um teste de corrente, né, André? Posso medir aqui a corrente saída do disjuntor geral? Fazer uma medição aqui? Pode também. Você liga a casa inteira, coloca na escala de corrente e você consegue medir. Mas, além disso, você vai testar tomadinha por tomadinha, né? Todos os pontos da casa de uso. Testa a iluminação. Essa aqui é uma iluminação simples, aqui, ó. Como a gente já energizou, é por esse disjuntor aqui, ó. Se eu desligar ele, a iluminação cai. Então, ó, esse que é o disjuntor da iluminação. Aqui, ó. Testei essa iluminação. No meu quarto também, vou desligar aqui para não dar muito reflexo. Olha lá, no meu quarto também. Interruptor simples. Testou, funcionou. Aqui, ó, na minha sala, que é um three-way, eu posso ligar e desligar por aqui. E automaticamente também eu consigo ligar e desligar por esse outro aqui. Ou ligar lá e desligar aqui. A minha cozinha também, mesma coisa, é um interruptor paralelo. Consigo aqui, ó, ligar e desligar. Essa lâmpada aqui, ó, ficou nesse corredor aqui, ó, na cozinha. Também consigo ligar. Mais um teste e pronto. Você faz teste de iluminação e você faz teste em todas as tomadas. Isso é o teste da instalação. Conferiu o quadro, fez os testes no quadro, aí você já pode iniciar o fechamento do quadro. Bom, atualmente temos várias marcas de amperímetros aqui na empresa, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O funcionamento deles é até igual, mas de qualquer forma eu vou deixar abaixo de bônus mais aulas para te ajudar na escolha do seu multímetro e também do seu alicate amperímetro. E até mesmo a usar seu equipamento, porque a nossa aula ela deve continuar. Então você deve estar se perguntando, nossa André, eu terei que testar cada ponto de tomada da nossa instalação? Sim, pois se você vai entregar a obra, a obrigação é testar o funcionamento, né, de tudo. Então, tem que testar. Aproveita para testar o funcionamento dos pontos de iluminação também, que é muito importante. Eu vou te contar. Eu já passei a vergonha de entregar uma obra e depois ela não funcionar, mas tudo bem, né? A gente aprende com os erros. Mas aí você deve ter outra pergunta, André, como é que eu vou testar o DR, né? Como que eu vou saber se ele vai identificar uma fuga de corrente, se eu instalei ele corretamente? Bom, nesse caso nós temos duas opções. A primeira, usando o botão de teste do próprio DR, né? A segunda, usando um aparelho que faz esse teste pra gente, mas eu já adianto que não é um aparelho de uso obrigatório, né? Nós vamos voltar então para a parede prática, que eu vou mostrar sobre o DR. Bom, então você deve estar se perguntando, André, como que eu faço o teste no dispositivo DR? Tem várias formas de você testar DR, pode até testar direto aqui, ó, você pegar a fase e aterrar ela, para ver se ele atua, né? Ou aterra o neutro e a fase, depois o DR, só que eu não gosto. Eu prefiro testar o dispositivo DR, ó, pelo botão de teste dele, ó. Caiu, caiu. Então, o próprio botão de teste é feito para isso. Você aciona o dispositivo DR e pressiona o botão de teste. Tá? Essa é a forma de testar o dispositivo DR na rede. Testar DPS, André. DPS você só olha a questão das bandeirolas dele. Se a bandeirola estiver vermelha, é porque ele atuou por um surto e automaticamente você pode trocar esse miolinho aqui, que nem eu já mostrei para você, né? Então, esse aqui é o modelo de DPS front da Clamper, tá bom? Então, ó, vamos energizar nosso quadro aqui, ó. Na verdade, eu vou desligar o nosso quadro, porque agora é a hora de fazer o fechamento da tampa. Tá tudo desligado. Como que eu faço o fechamento da tampa? Nesse quadro aqui é muito simples, ó. Os parafusos já estão aqui no jeito, aqui, ó. Eu, que nem eu expliquei para vocês, eu gosto de deixar os parafusos aqui na tampa. Então eu vou pegar uma chave minha. Eu deixei os parafusos presos aqui, ó. Esses aqui são os parafusos, né, do próprio quadro. Então primeiro eu fecho esses parafusos aqui do suporte, tá? Esses 4 parafusões maiores aqui, ele tem até uma indicação do parafuso. Faz o fechamento deles, ó. Vendo? Tudo aqui. E a minha tampa também, ela tem 4 parafusos diferentes. Os parafusos da tampa, eles vão encaixar nesse suporte aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó, vou pegar minha tampa. Essa aqui é a tampa, não tem identificação nenhuma nela ainda, né? Aqui, ó. Eu, por sinal, eu gosto muito dessa tampa. Eu acho uma tampa bem bonita, tá? A tampa que não fala mal de ninguém. E ó, para encaixá-la aqui, ó, a gente já vê que tem algumas diferencinhas que a gente vai ter que mexer, ó. Tá vendo, ó? Aqui, por exemplo, no meu encaixe, essa aqui eu vou ter que quebrar esse cortezinho aqui, e aqui também eu vou ter que quebrar
para poder fazer o encaixe, ó. Eu já mexi no meu disjuntor, eu vou só nivelar aqui, ó, para fazer o fechamento aqui, ó. Então eu preciso de quebrar um dentinho aqui para poder entrar. E embaixo, eu preciso, depois de entrar, eu preciso também quebrar mais esse dente aqui e só. Então, como que eu faço essa quebra aqui? Bem simples, ó. Primeiro ponto aqui, ó, para fazer a quebra desse aqui, se você quiser, ó. Você vem com o alicate, ó, vira as costas do alicate, essa parte de cima, e ele já vem pré-quebrado, vamos falar assim, né? Para você fazer você dá um piquezinho só com o alicate, ó. Bem miudinho mesmo, para poder dar guia. Tá vendo? Mesma coisa embaixo. Não precisa ter medo não, tá, gente? Esse aqui eu tenho que quebrar. Mede de novo, confere se é ele mesmo. Ó, esse aqui tem que quebrar. E mais esse aqui, ó. Para poder entrar por causa do meu disjuntor, né? Ele me deu esse alinhamento aqui. Por causa do meu espaçamento, ó. Tá vendo? Então, vou fazer mais um piquezinho aqui, eu vou cortar e já vou quebrar ele. Feito isso, pega sempre um alicate, né, universal, vem na beiradinha aqui, ó, que ele já vai destacar. Você já deu o pique para ele ganhar, ó. E aí, se ficar alguma rebarbazinha, depois você corta e dá o acabamento, ó. Você vê que ele já destaca por si só, ó. Fez isso, ó, olha aqui, ó. Ele já destaca por si só. Aí com o dedo mesmo, você retira e faz um leve aqui, ó. Não precisa ter medo, mas tem que ter cuidado, tá bom? Mesma coisa desse lado de cá, ó. Aqui, ó. Pronto, agora vamos testar para ver se ele vai encaixar do jeito que a gente precisa, ó. Enquadrou em cima, enquadrou embaixo. Sempre vai ter um ajustezinho, tá, gente? Aqui, ó. O que a gente chama de ajuste fino, ó. Sempre vai ser necessário esse ajuste fino, tá? Para coincidir. Aí você olha aqui dentro, logicamente, se ele tá pegando direito nos parafusos aqui, ó. Ele tem que coincidir para ele encaixar, ó. Deu com o parafuso de cima, deu com os parafusos de baixo, tá? Então o primeiro ponto é esse aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ter que botar o isolador aqui, né, para tampar e também aqui embaixo. Beleza? Eu vou pegar os parafusos aqui agora e vou só parafusar isso aqui para encerrar. Beleza, pessoal? É o seguinte, montado a nossa tampa, né? Quadro finalizado, agora é hora então de isolar as partes que têm acesso no nosso quadro, né? Então, as pessoas não podem ter acesso ao nosso quadro. Então, automaticamente a gente vai isolar aqui usando tampões, tá? Esses aqui são os tampões que a gente usa. Em média, esses tampões aqui, eles podem ser quebrados. Você pode ver aqui, ó, você pode cortá-los, que vai ser o caso aqui de cima, mas eles vêm inteiros, né? Então, dá para você colocar aqui, ó, essa basezinha, tá vendo? Esse batentezinho aqui, ó. Você coloca ele desse lado aqui, ó, para ele não correr, ó. Ele encaixa, ele corre para cá, mas para cá não corre, tá vendo? Então, se você põe uma base dessa aqui, é melhor. E a mesma coisa com esse de cá. Esse é um modelo que vem nos quadros. Tem outros modelos que vêm em outros quadros, não tem problema nenhum. Tá? Coloca por baixo, por cima e trava. Esses aqui são modelos que vêm em outros quadros. É um tamanho padrão DIN, tá vendo? Só que esse aqui eu não gosto muito dele, do formato de corte, não. Esse aqui também é um modelo similar ao que eu usei aqui, tá bom? Aqui eu já cortei, ó, os pedaços de cima. Aqui eu já cortei o pedaço de cima, tá? 2 pedacinhos de um espaço, que foi que a gente pulou, né, para os nossos disjuntores, devido ao balanceamento que vocês viram na montagem do quadro. Aqui, ó, você vem, pressiona bem de levinho aqui, ó, movimento o disjuntor, ó. Se você quiser mudar até de lado, vou mudar de lado aqui, ó. Pressiona o disjuntor, encaixa ele e pronto. Ele entra pressionadinho. Aqui é a mesma coisa, ajusta os disjuntores. O acabamento aqui não vai ser tão bom quanto aqui, porque lógico tem os disjuntores, a gente cortou um pedacinho, mas ele encaixa com facilidade também. Feito isso, nenhum usuário final, quando abrir o quadro, ele vai ter acesso, tá bom? Agora vem a parte de identificação, né? Nós da Engerhal temos aqui, ó, o modelo de etiqueta que eu estou disponibilizando para vocês. Eu vou disponibilizar esse modelo de etiqueta nosso aqui, ó, que são etiquetas de identificação. Eu vou disponibilizar na descrição da aula. No documento completo que vai ter esse aqui, ó, que o Charles pegou pra gente, ó.
Isso aqui são os pedaços que a gente cortou dele, tá? Então vai vir uma etiqueta assim, você vai poder cortar de acordo com o seu quadro de distribuição. Ah, André, tem quadro de distribuição que já vem com etiquetas? Tem, por exemplo, vou pegar o modelo da Tigre ali, ó, que o Charles vai fornecer para mim, ó. Esse aqui é o modelo da Tigre. É bem legalzinho, você só destaca e vai colando em cima dos disjuntores. Mas, né, você pode usar ou não, pode usar o seu personalizado. Eu gosto muito de usar o nosso personalizado, né? Afinal, a gente já personalizou. Então, o primeiro aqui, quadro de distribuição 220 volts, tá? E eu coloco essa etiqueta, eu gosto de colocar ela sempre alinhada com o quadro. Pode colocar ela em cima, pode colocar ela embaixo. Eu vou colocar ela aqui, ó, alinhadinha, ó. Só confirmar o alinhamento aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a etiqueta. Lembrem, observem que eu estou sem as luvas e também já lavei as mãos, tá? A gente na obra tem que lavar a mão na hora de fazer esse fechamento de tampinha de tomada, quadro, porque senão a gente suja bastante os componentes que são branquinhos, né? A maioria dos casos. Quadro de distribuição, em geral, um aviso, né? Risco de choque elétrico, qual que é a tensão de operação desse quadro, no caso a tensão de alimentação 220 volts, tá? E além disso, eu tenho aqui etiquetas também que eu já personalizei. Essas aqui são personalizadas já, ó. Dispositivo IDR, disjuntor geral e DPS. Ó, eu venho aqui, eu já imprimi essas etiquetas em papel adesivo, então eu descolo aqui, ó. Como elas estão em papel adesivo, eu já descolo. Eu venho aqui, ó, nivelo elas. Olha lá, ó. E pronto. Coloquei, tá tudo alinhadinho, essas etiquetas já são no tamanho, se você só pegar o arquivo e imprimir, já vai sair no tamanho real, tá, para você cortar. Então, ó, dispositivo DR, disjuntor geral, DPS, tudo identificado. Agora, parte de baixo, tá? Eu vou identificar também. Aqui tem os disjuntores dos circuitos. Então, ó, temos aqui, ó, disjuntor para iluminação, chuveiro, tomada cozinha, tomada sala, ó, tomada quarto. Identificou. Aqui tá pronto. Então a parte de identificação do meu quadro, bem bonitinho, bem colorido, bem montado, um padrão legal, né, que a gente colocou no nosso quadro. E além disso, tem ainda a etiqueta de advertência. Gente, alguns quadros vêm essa etiqueta de advertência. Se eu não me engano, o quadro da Schneider, ele vem com a etiqueta. Isso aqui é por norma, é obrigatório você colocar no quadro. E aqui tem duas advertências que estão descritas na norma, que é obrigatório. Então, a Engeral preparou essa etiqueta também para as nossas obras e a gente compartilha com os nossos alunos. O arquivo dessa etiqueta também está na descrição dessa aula, você vai poder baixar. Essa etiqueta aqui também, ó, é uma fonte de propaganda. Aqui tem o meu nome, meu telefone e a data que eu montei esse quadro. Quando alguém abrir o quadro, é uma técnica de venda. Ela vai ver que não vai conseguir mexer em muitas coisas, a pessoa leiga não consegue, então ela vai ver seu telefone aqui, automaticamente ela vai entrar em contato contigo via WhatsApp. Se você quiser personalizar ainda mais essa etiqueta, dá para imprimir um QR Code com o seu telefone de WhatsApp, que a pessoa aponta o celular para o QR Code e já vai direto para o seu WhatsApp. É opcional, né? Você pode fazer isso também para agilizar para a pessoa, tá? Tirou essa etiqueta de advertência, ó. Aí, ó, eu gosto sempre de colar ela aqui em cima, aqui no quadro, nivelando ela, tá? Colocou a etiqueta de advertência, será que eu coloquei torta? Não, né? Ficou um pouquinho torta, parece. Mas, ó, coloquei a etiqueta de advertência. E, por fim, não menos importante, o diagrama unifilar desse quadro, tá? Completinho, com todos os circuitos, o desenho, que também é uma obrigatoriedade aí já da NR10, falando de empresas, tá? Mas é uma prática legal também, que é um diferencial dos eletricistas profissionais formados pela Engeral. Então, aqui, ó, deixa eu ficar aqui na frente para nivelar ela bonitinho. O cliente abriu o quadro, tem as advertências falando sobre o risco do choque elétrico, manutenção por pessoa não qualificada e por aí vai, seu contato. Profissional que vai dar manutenção que não é você, tem o diagrama do quadro, que é o diagrama unifilar do quadro, contendo todos os circuitos, com toda a divisão de carga, disjuntores, qual cabo que está ligado, potência, balanceamento de fase e por aí vai. Então, o nosso quadro está pronto, está identificado e agora sim ele está pronto para uso para o nosso cliente. Logicamente, né, para liberar para o cliente, você vem e energiza tudo, né? Todos os circuitos aqui, ó. Já testamos, já está tudo certo. Bate mais um confere, né? E ó, tudo pronto. Agora sim, podemos fechar o nosso quadro e tudo ok, tá montadinho. Bom, tá
Tá visto então a importância de testar a instalação antes de entregar a obra, né? Nós vimos também as identificações obrigatórias que devemos colocar na tampa do nosso QDC para ajudar o usuário em caso de manobras ou até mesmo de uma emergência, né? Enfim, nossa casa está pronta, toda a instalação foi projetada, foi executada com sucesso, olha que maravilha! Mas não paramos por aqui, porque ainda falta aprender a montar outros tipos de quadro, monofásico, trifásico, falar do espinha de peixe. Enfim, na próxima aula, então, vamos fazer a montagem de um quadro de distribuição monofásico 127. Meu querido, achou que não iríamos falar dele? Pois é, nós temos muitos quadros de distribuição com tensão 127, então a gente vai ensinar sim, tá bom? E se for 220 também não muda muita coisa não. Ele é monofásico 220, monofásico 127, se você for numa outra região, você vai aprender da mesma forma. Mais uma vez, a apostila referente a essa aula está fixada na descrição, faça o download e aproveite ainda mais todo esse conteúdo. Grande abraço e nos vemos já!